Bem-vindo a mais um episódio do podcast Negócio.rs e hoje vamos falar sobre um tema que molda o futuro das cidades, o planejamento habitacional. Quando ele é bem feito, cria oportunidades, qualidade de vida e desenvolvimento. Quando ele é negligenciado, os problemas aparecem rapidamente. Trânsito, falta de infraestrutura e desigualdade. Para conversar sobre isso, eu tenho aqui dois convidados que entendem e, principalmente, vivem isso no dia a dia. É um assunto na sua prática, de veia. Ricardo Reurich, diretor da construtora Concisa. O Ricardo é um pesquisador, gosta de estudar, tem experiências, inclusive, internacionais, que vai trazer para o programa de hoje. E Marcelo Betil, diretor da AFAPlan, Demanda e Conceito, empresa que mede o pulso da demanda imobiliária em todo o Brasil. Portanto, meus amigos, sejam muito bem-vindos e eu já vou começar para aquecer o nosso bate-papo. Quero provocar com uma pergunta muito simples, quando se fala em planejamento habitacional. Nós estamos falando em moradia, de cidade ou estratégia de país? Vamos começar pelo Ricardo? Por favor, seja bem-vindo, Ricardo. Então é um prazer estar aqui de novo, né, conversando contigo, Jorge. Mas essa pergunta pode ser ampla ou pode ser condensada um pouco, que eu acho que já coloquei. Eu acho que o planejamento urbano no Brasil ele tem duas faces. Uma face que é do obrigatoriedade dos municípios de apresentar plano diretor. Então, planejamento urbano no Brasil é assim, ele é o administrador do município, ele é obrigado a fazer. Então, quem é do negócio, como eu sou, quer dizer, quem é atuante nesse mercado, ele vai sofrer diretamente as consequências desse planejamento mal feito ou bem feito, né? Que também ele é, como isso aí é uma regra, a regra tem que ser também flexível ao longo do tempo, que é muito difícil de fazer planejamento e junto também colocar flexibilidade. Tem outras coisas que são muito importantes, que é consistência e segurança jurídica nesse processo. Tem tantas coisas para a gente conversar hoje, né? Que é um assunto que tem muito na verdade, é muito rico. Na verdade, então, quando a gente fala em planejamento, é que o prefeito tem uma boa ideia. Na verdade, ele é obrigado a fazer, pelo que eu entendi. Sim. E como todo planejamento, o prefeito daí entra como bom executor ou não desse planejamento, né? Sem planejamento, na verdade, não tem como fazer, né? Ricardo, e o que tu me diz disso, então? Sobre Marcelo. Ricardo, Marcelo, tu vê só que a chegada foi tão boa que permaneceu. Marcelo, me desculpe, sempre é muito bom também te ter próximo daqui do programa e também trazer para cá, para esse debate, pelas experiências que tu também tem no Brasil todo. Vamos lá. Perfeito. Obrigado, Jorge, pelo convite de estar participando aqui do podcast Negócio.rs. É um prazer estar do teu lado e do lado do Ricardo, um grande especialista da área, um amigo de longa data. E nesse bate-papo aí, com esse tema, que é um tema bastante pujante, é um tema que a gente analisa o Brasil e diversas capitais, né? E a gente vê muito o planejamento em segundo plano, né? O crescimento das cidades desordenado, muitas vezes sem um penso do executivo, né? As relações de desenvolvimento urbano sendo deixadas em segundo plano, né? Onde a gente acaba tendo grandes problemas, principalmente de logística, problemas de tráfico dos carros, enfim, né? Então, as cidades acabam tendo essas mazelas e essa decisão que o Ricardo acabou colocando ali, o executivo tem que tomar frente a isso
e levar realmente um plano que dê mobilidade para as famílias, enfim, porque é muito difícil dentro de um país continental como o nosso, com cidades com grandes extensões urbanas, nós conseguirmos trazer uma ordem para toda a cidade, né? E um plano que consiga conciliar os interesses tanto da indústria quanto do transporte público, quanto interesses de moradia, né? E moradia com interesse social, moradia econômica também. Então, é sempre um desafio para o administrador público trazer o tema do planejamento, de um plano diretor que concilie todas essas faces que são diretamente aí ligadas ao bem viver das pessoas na cidade. Pois então eu vou agora pegar o gancho para ti, Ricardo, que já tem uma experiência, moraste nos Estados Unidos e vamos imaginar que ele falou que nosso Brasil continental. Quais as principais diferenças que tu consegue perceber entre o planejamento habitacional americano para o que nós temos aqui? A gente vive num mundo bastante diferente, né? Os Estados Unidos, eles optaram e têm tido problemas por optar por uma extensão urbana quase que infinita, né? Então, se viaja nos Estados Unidos, as pessoas estão acostumadas a andar tipo 40, 1h30, 2 horas, para ir até o seu emprego, ou para ir a qualquer lugar, na verdade, né? Então, são grandes extensões com pouca densidade. Então, hoje, em planejamento urbano, dos urbanistas novos, né, a tendência é o contrário disso. Os americanos mesmo se deram conta que isso é um problema. Boa parte do território deles hoje está quase em default, quase em falência, porque quando tu permite que a cidade fique infinitamente grande, quase diria, né, em que tu tem um gasto de infraestrutura que no primeiro momento é feito pelo empreendedor, mas no segundo momento alguém tem que bancar. Então eu faço um desafio até para vocês. Entra no Google, vá a qualquer cidade americana, não talvez assim, daquele lugar que é o, né, que vive... postal. Que é do cartão postal. Se tu der um close no asfalto, ele vai ter buraco. Todos têm, né? Ele está... Então, o que é isso, né? Não tem dinheiro para manter aquelas ruas, aquelas coisas infinitamente grandes, né? Aqueles deslocamentos muito grandes. Então, se criou aqueles mega subúrbios que vêm desde do final da Segunda Guerra Mundial, quando todo mundo volta, o país entra numa evolução econômica, né? E todo mundo queria ter sua casinha. Então, essa casa, quando vocês veem mesmo o lançamento hoje nos Estados Unidos, você vai ver que é uma casinha unifamiliar, e normalmente assim, é longe, tudo é muito longe, né? Então, o Brasil já tem uma outra dimensão completamente diferente. Quando se vai num estacionamento de um shopping no Brasil, a vaga do carro é, às vezes, até difícil de entrar. Nos Estados Unidos, essa vaga é para um caminhão, como eles chamam, né? É um truck, é uma S10, um RAM, sei lá. É um caminhãozão que estaciona confortavelmente. Então, aqui tu está falando de uma vaga que tem 2,5 por 5, nos Estados Unidos é 5 por 10. Mas, Ricardo, mas isso não tem a ver porque lá realmente o pessoal gosta de caminhonete mesmo? Hein? Não é pensado nisso também? Não, a caminhonete ela é uma consequência, né, disso. Então eles fazem isso pensando no conforto mesmo, do cara chegar bem. Não sei se é o conforto, porque é tudo econômico, né? Eu acho que a cidade concebida dessa forma, ela está errada. Então,
Hoje tu tem, vamos dizer assim, como meta a densificação e não isso, né? Então, eu estou trazendo os Estados Unidos não porque eu tenho uma grande, né? Eu tenho experiência, mas não experiência de mercado nos Estados Unidos, não, né? Mas, igual, como vivi, também fui várias vezes para lá, tu sente que é tudo muito longe. É tudo muito longe, né? E esse muito longe, ele acaba fazendo com que as pessoas tenham dificuldade de se relacionar, não tem espírito de comunidade, uma série de coisas, né? E também, às vezes, o pessoal traz esse tipo de conceito, vê nos filmes, né, Jorge? Isso pelo conforto, né? O caminhão esse que os americanos usam, ele se tornou popular porque ele não precisa você se ater a regras de segurança que os outros têm. Então, é um veículo mais barato e que dá mais lucro para as montadoras, né? Então, tem outro viés. Quando tu olha, ela acha que é bom, aquilo que é bom, mas andar num caminhão é ruim. Carro bom é carro alemão, né? Carro bom é uma Mercedes, é uma Porsche, né? Aí tu pega um caminhão americano, eu até às vezes pô, como é que o cara tem tanto dinheiro, mora num país em que isso né, que seria primeiro mundo, afluente e tal, e anda numa porcaria num caminhão, né? Não é confortável, não é seguro, e te leva a tu gastar 2, 3 horas do teu dia em deslocamento. Eles estão sempre comendo dentro daquele caminhão, então leva a obesidade, leva a tu não caminhar nunca. Tudo é carro, né? Porque carro é muito barato lá, né? Sim. Se tu pegar um carro de segunda mão, tu compra prestinada, né? Então, desde os 14, onde eu morava, 14 anos, pode dirigir. Então, tu vê a gurizada andando de carro já, né? Então, eles, quando eu ia para a escola, a turma ia de carro. Todos iam de carro para a aula. Marcelo, e o Ricardo traz, assim, superficialmente, que é para a gente estar dando essa aquecida, como é que tu vê essa desconexão que hoje existe? Sim. Para os Estados Unidos com o nosso país, pela tua experiência. Perfeito. A gente vendo o depoimento do Ricardo e percebe, né, tudo aquilo que foram escolhas do passado americano, né, escolhas no modal, né, do carro, da independência das pessoas, né, do indivíduo com o seu carro na sua casa, no seu grande terreno. Foram escolhas que, enfim, o perfil do americano tem esse perfil de size impression, tudo é grande, é grandioso, né? Então o carro é um caminhão, né? A casa é uma casa de 700 metros, o terreno é 5.000 metros quadrados o lote. Então ele é tudo exagerado. Num determinado período da história, isso fez sentido, né? Hoje, pensando em racionalidade, em mobilidade urbana, a gente percebe que esse modelo já não faz tanto sentido. E aí sim, a dificuldade de adaptação num modelo que foi construído com a largueza, com a expansão urbana, de se voltar para si, voltar para downtown e reconstruir aquela cidade em áreas urbanas degradadas de fábricas que foram abandonadas, transformar aquilo num retrofit e ambientes das pessoas circularem e morarem. Fazendo essa relação do histórico com o nosso Brasil, e aí sim a gente percebe que é totalmente diferente a nossa cultura, a nossa raiz de desenvolvimento urbano. Foram cidades, na sua maior parte, colonizadas por portugueses, que começaram dentro de uma centralidade, onde nós tínhamos uma praça, uma igreja, um tribunal e a prefeitura. E depois umas casas pernambucanas. É isso. Igreja tu indicaste? Mencionaste a igreja? Eu falei. A igreja, a prefeitura, sim, o foro... E a praça. E a praça e o coreto.
Era isso. E a municipalidade ela começou a se alastrar desse núcleo pequeno, que veio lá dos seus 1.600, 1.700, e assim foi crescendo de forma que não tinha um planejamento, uma radial, uma grande avenida, um penso urbano, e aí foi crescendo meio que do jeito brasileiro, né? Vamos remendando a cidade, construindo bairros no entorno, e a partir dali, lógico, o problema se deu porque, enfim, nós não tínhamos estruturas viárias para o acesso às pessoas naquele centro, que era o centro, vamos pensar, o centro político, o centro jurídico das cidades, e, enfim, se criou várias cidades. Né? Então, hoje nós temos os centros históricos das capitais brasileiras, nós temos outras regiões que tiveram por necessidade e por logística em si, mobilidade urbana, de criar uma nova zona central para evitar aquele deslocamento que era muito penoso. Né? Então, hoje o que a gente percebe analisando as cidades e visitando e desenvolvendo trabalhos, o aspecto da mobilidade, e diferente do americano, a mobilidade nacional, a mobilidade do brasileiro, é via transporte público. Nem todo mundo tem seu carro para ir e voltar da casa, não tem o seu... A grande maioria. A maioria usa através do transporte público, e aí sim é muito mais penoso, né? Porque aí o transporte público, por si só, ele é uma estrutura que já está defasada e superlotada. Então, aí sim agravamos o problema da mobilidade, mas os deslocamentos permanecem nesses períodos longos. O que a gente vê como uma solução urbana para esse caos que a gente percebe olhando e observando as capitais? O desenvolvimento de grandes master plans, onde se cria uma nova centralidade planejada, com a vida, com avenidas, com a verticalização, em conjunto do lazer, em conjunto de uma grande área de serviços, uma área onde vai se ter um núcleo, praticamente um feudo, Ricardo, né? Como a gente via lá no passado, um bairro que ele é, por si só, autossuficiente. Né? Então, temos essa hoje, no Brasil, acontecendo esse movimento, e a Alphaplan vem atuando muito forte nesse desenvolvimento de bairros planejados, de master plans, enfim, de 90 hectares, 100 hectares. Desenvolvemos até um master plan de 600 hectares no Nordeste do Brasil. Então, enfim, acaba-se tendo uma solução que, enfim, não conseguimos resolver o problema dos centros históricos da cidade, porque eles têm peculiaridades e restrições para a mobilidade urbana. Então, através de um planejamento novo, de uma nova página, se constrói uma centralidade que consegue trazer qualidade de vida para os moradores da cidade. Eu queria a opinião de vocês com relação quando a gente olha para a habitação. Como um produto ou como parte de um sistema urbano? Como eu sou atuante, eu trabalho muito como um produto. Né? Lá no início, a tua primeira pergunta foi... Né, porque o planejamento sempre é assim, é de cima para baixo, de baixo para cima, como é que acontece? Né? Mas ele tem que ter como objetivo, no final, o cidadão, a pessoa, o indivíduo. Né? Então... esse planejamento ele tem que ter isso aí como base, né? Porque tu tem que ter por trás também uma vontade, quer dizer, o que está se pretendendo, né? Então, o porquê, né? O porquê se faz. E eu me perdi um pouquinho na mas eu vou retomar pelo seguinte, ó, vamos imaginar quando a gente falou com habitação como produto, e aí pegando também um pouco que o Marcelo comentou, é que estão acontecendo, ou coisas que não aconteciam até pouco tempo atrás, que vamos fazer moradia porque isso era o negócio mesmo, né? Mas sem a preocupação de ter toda aquela infraestrutura. Me parece agora que
as coisas estão acontecendo como a preocupação, como tu bem disseste, de moradia, mas que também esteja integrada a um sistema urbano independente. Por isso que a pergunta se deu mais por isso, né? A gente está indo com... Tu conseguiste pegar agora? Sim. A diferença do que a Alphaplan, que o Marcelo expôs, né? Ele está trabalhando no melhor dos mundos, em que tu consegue fazer um planejamento daí já baseado num contexto em que tu tem a cultura, tu tem acesso a uma série de coisas, e aí propor para esse ambiente um novo, né, um novo local em que várias coisas novas podem nascer da necessidade e daquela cultura que está ali, né? Não sei se é exatamente isso, mas especialmente o que o Marcelo falou é inclusive transporte. Né? Planejamento estratégico. É um planejamento, hoje tudo é planejamento estratégico. Mas pegando o que nós estamos falando, muda uma região, o rumo da região. Nesse caminho, Jorge, a gente percebe, e aí já indo para o tema que o Ricardo estava colocando ali sobre habitação, né, o desenvolvimento de grandes núcleos residenciais e a habitação, a gente percebe que isso é um primeiro ponto. Existe um problema de um déficit habitacional gigantesco no país, e isso deve ser encarado, né? Então, existe um caminho para se tratar e trazer dignidade a essas famílias, é proporcionar produtos imobiliários de entrada, produtos imobiliários que as pessoas tenham acesso a isso, né? E o Ricardo e a Concisa já desenvolvem isso há bastante tempo, né? Nesse caminho, né? De proporcionar através de uma política pública, que é através dos programas habitacionais que a gente tem hoje em voga aqui no país, né? O Minha Casa Minha Vida é o grande exemplo, o grande promotor de moradia para a primeira moradia, né? Para redução de déficit habitacional, para trazer endereço, trazer dignidade para essas pessoas. E a gente percebe o seguinte, os produtos os produtos imobiliários, o apartamento, cada vez ele está evoluindo bem. Se a gente olhar o retrospecto e entender o que eram os produtos de Minha Casa Minha Vida, produtos lá de 2010, era um produto que era numa periferia, era um produto mal acabado, era um produto que era feito às pressas, sem capricho, sem penso, né? Era um produto para para resolver aquele problema. Hoje não. Hoje o penso das empresas que atuam nesse segmento de produto é de levar um produto que tenha localização, né, cara? Então a localização é essencial para um produto dessa natureza. Porque não mais as pessoas querem pegar o carro ou o transporte coletivo e 2 horas de transporte, fazer 2 transbordos para chegar na casa. As pessoas querem ter acesso a uma moradia de qualidade numa localização que tenha o seu serviço e que fique próximo do eixo de vida dessas famílias. Então, a localização é fundamental para esses produtos e a gente teve uma evolução muito grande de produtos e melhoria, tanto estética quanto melhoria de materiais usados nesses apartamentos, nessas unidades que estão sendo comercializadas hoje, que é gritante, aquilo que quando lá em 2010, 2008, o programa teve origem, né? Então isso também teve uma evolução de produto, as pessoas que estão comprando esses produtos estão muito mais satisfeitas porque tem uma opção melhor de localização, de acabamentos, enfim, uma infraestrutura que é um produto de início de vida, mas quiçá o produto único da vida da família, né? Uhum. Ricardo, vamos falar pela Concisa, pois a origem da Concisa é o primeiro imóvel, a primeira casa, e realmente eu tenho observado, já comentei contigo isso, que me surpreende a cada vez mais, eu andando pela cidade, vejo obras da Concisa e vem de encontro àquilo que tu disseste, as localizações são excepcionais, então realmente está fechando muito aquilo que está sendo pensado e planejado. Mas vamos lá,
todo mundo, a gente sabe que o primeiro imóvel é um desejo, é um sonho da grande parte das pessoas que não têm essa condição, seja por novas famílias, enfim. Como é que a empresa ela consegue ter assim um dado, alguma coisa para dizer que todos aqueles que desejam, nem todos conseguem? Porque aí nós vamos estar dependendo de recursos, porque de trabalho, de confirmação de documentação. Tem como a gente falar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida, acho que a nossa qualidade número 1 é compatibilizar o candidato a esse produto que a gente está oferecendo e o agente financiador, que é a Caixa Econômica Federal, que é quem é o agente do governo e é também se tornou também com o tempo, porque aprenderam, né? Eu fiz muitas coisas assim, que era início de um tipo de programa que estavam bolando lá, né? Então eu fui o carro teste, né, de vários desse tipo de produto, né? E a Caixa se tornou um órgão extremamente organizado, né? Então sempre foi, né? É muito bom trabalhar com a Caixa. O pessoal tem um domínio do crédito imobiliário, do nível de adimplência ou inadimplência, taxa de juro. Eles realmente têm um know-how que explica os 70%, não tudo, porque, claro, o funding também, mas também outros bancos tiveram acesso ao mesmo funding e não fizeram nada. A Caixa tem todos os seus funcionários muito bem treinados, tem uma parte de engenharia muito interessante. Então é todo assim, é uma daquelas coisas que a gente não fala muito, porque quando fala, normalmente na imprensa assim, é para reclamar, né? Porque isso, mas a Caixa é um exemplo de algo que o Brasil que deu certo. Acho que dificilmente vai ter essa combinação de oportunidade de colocar dinheiro público, ter um agente que organiza o recebimento desse crédito, né? Do recurso, com a qualidade que a Caixa tem entregue. Ela começou já... Eu fiz a primeira vez disso no início do século, então eu tenho já fiz algumas 1000 horas de auditoria, mas a Caixa exige que tenha ISO 9000 para poder entrar e fazer. Então a escolha dos parceiros ou das construtoras não é feita ao acaso, ou como muita gente vê, não, mas como é que faz? Tem a parte política, quem que eu falo lá na Caixa? Bem assim, né? Vocês não vão falar com ninguém, tu vai trabalhar 2 anos para te certificar, a partir daí eles vão avaliar o teu projeto e vão ver se os números fecham. Que vem com aquilo que tu disseste, tem realmente condições de fazer uma entrega perfeita, né? A gente é monitorado no prazo, na qualidade, enfim, em todos esses aspectos. Então, para nós, além dessa vivência, né, e também ir se acomodando à mudança de regras e exigências, a Caixa foi um indutor de muitos exemplos, né? Em todas as empresas do Brasil que estão nessa faixa, e voltando um pouquinho que o Marcelo falou, 50% dos lançamentos no Brasil estão dentro do programa. 50%. Então não é Nós estamos falando em unidades. Poderíamos falar em unidades anuais que são colocadas no mercado? Eu agora vou ficar devendo uma coisa que eu acho que não pode deixar de ter, que é um dado numérico, né? Porque tudo se mede, né, Jorge? Convidar o superintendente da Caixa. Ele falaria melhor, mas ele trazer esses números aí para nós, né? Vamos chutar, né? 100 mil, 150 mil. Não, mas não, só para a gente ter, porque na verdade a gente sabe que no Brasil são 1 milhão de novas famílias que
ela surge anualmente, né? Então eu vejo a necessidade que tem, né? Ao longo desses anos todos, Jorge, o que a gente viu? O meu cliente, ele não mudou. Então ele é sempre aquele casalzinho jovem, início da vida, em torno de 25 anos. Esses números eu tenho. A gente tem, de todo cliente, nós temos profissão, idade, onde morava, sabe? Perfil de renda, tudo isso aí nós temos. Mas a pergunta que eu quero reforçar é assim, ó, vamos imaginar de 100 leads que chegam sobre a compra desse primeiro imóvel. A construtora está com toda a documentação. Tem como dizer o que efetivamente o cara gostou, abaixou para chegar e dizer assim, eu consigo comprar. Eu consigo, em função de que, como já diziam sempre, que o Brasil vai ter a bolha. Não, eu acho que o Brasil, em termos de financiamento habitacional, eu acho que é o mais organizado do mundo, né? Com certeza. Mais organizado do mundo. Então, vamos imaginar por esse rigor, para que a coisa... Esse acesso, aí nós estamos falando da pessoa ter um trabalho, ter condições de fazer esse financiamento. De cada 100 leads, a gente tem um número que pode dizer que consegue. Nós temos no nosso funil, de cada 100, 2 fecham. 2, 3. 98 cai. Com restrição? Não tanto por isso, às vezes porque ele não está... Ele está fora do quadro em que ele pode, né? Então é isso. Mas também tem a concorrência. Novo Hamburgo, especial, nós temos bastante concorrência. Não, eu sei, mas vamos pensar assim, pelos 100 leads que vão para as consultoras que trabalham nesse produto. Então nós estamos falando de que dá 2 fecham, lá o outro também é 2. Então nós estamos falando de um número não muito alto em função dessas restrições e limitações, né? Pode ser assim? Sim. Apesar de que os limites, né? Tu tem limite de renda, tu tem limite de renda máxima também, né? Às vezes tu não pode comprar porque já passou. Ultrapassou. Tu não pode ter mais que um imóvel porque o programa está destinado só a quem tem um imóvel só. Então tem uma série de restrições à entrada desse cliente efetivamente como comprador. E nós, basicamente, o nosso cliente ele é sempre financiado, tá? Com exceção até de alguns municípios, o Marcelo também conhece isso. Então, tem algumas cidades, em Voti, por exemplo, uma cidade em que nós tivemos muita venda direta. É um pessoal que aparentemente poupa, né? Bota o dinheiro no colchão, ou que a família entende que aquele jovem ali merece um crédito, então o pai, né, os irmãos, sei lá, chegam junto, né, com o valor. Mas nós, basicamente, o nosso business plan é em cima do programa. Legal. E isso é o que a gente tem feito. Inclusive, a gente sabe, até mesmo aqui na nossa cidade, teve empreendimentos, nossa, isso vai mudar, teve manifestações da própria comunidade do entorno, não pode construir aqui, imaginando que pudesse ser aqueles lá de 2010, que vem só gente de tudo que é tipo. Rapaz, a gente passa na frente os empreendimentos, que são muitas unidades, olha, é impressionante o que trouxeram para o entorno de benefícios. E quando a gente claro que carro não é uma referência para a gente dizer se a pessoa está bem ou não está bem, isso é lógico. Mas a gente vê que aqueles apartamentos que entram para minha casa, minha vida, a garagem só tem carro bom, bom, então localização, a gente percebe que isso é o que está puxando. Marcelo, a tua empresa, ela faz medições em todo o país. Como é que uma leitura correta ajuda a evitar excesso e identificar oportunidades reais? Perfeito. A gente hoje está falando muito da moradia
econômica, né, dentro de programas habitacionais. E aí eu vou contar um pouco da história da Alfaplan analisando esses mercados, né, e o quanto é importante se ter um diagnóstico correto do tamanho da demanda para determinada cidade. Nem todas as empresas estão lançando em grandes centros urbanos. Enfim, a gente sabe que existe um mercado imobiliário que é um mercado onde a pequena e média construtora é 90% praticamente de todas as construtoras do país, né? Então a gente entende que errar em um produto imobiliário, errar em um lançamento imobiliário, quantificar mal o volume de apartamentos que nós vamos lançar, isso muitas vezes vai impactar diretamente até mesmo na próxima sequência de lançamentos da empresa. Então, tem que se ter esse cuidado de fazer o correto dimensionamento. E como é que a gente faz isso? Normalmente as construtoras nos chamam, enfim, e trazem para nós o desafio. Olha, pretendo lançar um projeto imobiliário na cidade de Novo Hamburgo com 480 unidades. Para o segmento tal, faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Faixa 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida. Bueno, o que a Alfaplan vai fazer? Vai fazer o diagnóstico disso através de pesquisa quantitativa, através de estudos de mercado, do monitoramento que ela já tem dessas praças, e vai dizer para a empresa, olha, perfeito, nós temos mercado para as tuas 480 unidades. Ou não. Vai levantar a bandeira amarela e dizer, olha, esse volume é um volume excessivo para aquela localidade. Então, nós temos que reduzir isso, fazer um faseamento de projeto, enfim. Existe também uma sensibilidade muito grande em relação ao preço. Então, a gente tem que ter isso muito bem monitorado, porque o que a gente está lidando com essas famílias que estão comprando o primeiro imóvel? Elas não podem ter um grande endividamento, né? Então elas têm uma sensibilidade muito grande em cima da parcela mensal dessa compra. Então a gente tem, o Ricardo atua nisso, sabe? Nós temos aquele período de 36 meses, que é o período de obra, onde a parcela realmente ela é muito sensível para efetuar a compra ou não daquela unidade imobiliária. Então o que acontece? Em projetos imobiliários do segmento Minha Casa Minha Vida, projetos econômicos, nós testamos a parcela do imóvel e nunca o preço cheio. Porque o preço cheio é fora da realidade de uma família que vai optar por um financiamento imobiliário. Ela precisa ter o correto dimensionamento do quanto ela consegue pagar mensalmente já com seu aluguel, né? Porque, enfim, é uma família que hoje não tem uma escritura de um imóvel, então ela tem que pensar, olha, o meu aluguel é X, agora a parcela com a construtora vai ser Y e os juros de obra vai ser W. Né? Então, tem que ter esse correto entendimento para que a gente consiga dimensionar o quanto de compradores nós vamos ter para aquele projeto imobiliário. E a nossa especialidade aos 16 anos aí de atuação, é sempre trazer essa estatística, essa segurança no lançamento imobiliário para as construtoras, trazendo isso para a mesa do empresário, onde ele vai conseguir entender, bueno, olha, o empreendimento que eu estou lançando vai ter uma velocidade de vendas que eu vou conseguir performar em X meses a venda completa desse projeto imobiliário. Enfim, trazer essas informações que hoje não estão à disposição em nenhum balcão, enfim, é uma informação que a gente constrói através desses estudos, desse trabalho, para que se tenha segurança, não se tenha um excesso de oferta no mercado, né? Porque tanto estoque para a empresa não é uma coisa boa. Né? Então, o empresário levar 3 anos para construir o prédio e ficar com estoque de 20%, 30% das suas unidades ao fim dessa construção, a margem dele ficou lá. O resultado Marcelo, como é que a gente lida com um país que tem tantas alterações? Daqui a um pouco tu está fazendo o teu planejamento, entregou, está lindo, maravilhoso, em cima de uma pesquisa, todo esse teu know-how. Perfeito. Mas e aí, como é que se faz quando o governo lá, agora vamos fazer diferente? Como é que fica esse documento para o camarada? Quando a gente está lidando nesse segmento, que é o mote da nossa
nosso podcast hoje, que é a habitação econômica, enfim, a gente sabe que isso é uma política pública e não vai mudando a cor da bandeira do governo. A gente já viu isso. Então já é um fato que, independente, programa provavelmente tenha seus 15 anos já de evolução, mudou de nome, mudou de bandeira de governo, mas o programa se manteve, porque ele é um programa que vem para auxiliar a primeira aquisição, a primeira moradia e eliminar o déficit habitacional. Então a gente entendeu que ao longo desse período do programa, ele é um programa de governo, independente da bandeira. Então isso já nos traz um conforto, né, quando desenvolver um projeto nesse segmento. Então a gente entendeu que não vai haver cortes nesse sentido. Então o que acontece? O difícil é quando a gente vai olhar para extramuros. Vamos sair do programa, né, Ricardo? E vamos olhar para outro segmento, para outro nicho de mercado. Aí sim a gente vai ter o problema dos juros bancários, que isso muda de governo para governo. Enfim, a gente está num cenário, numa Selic a 15%, onde a taxa de juros bancários está 16% ao ano, para um segmento que nós vamos olhar, não precisa avançar muito, mas um imóvel de 800, 900 mil reais, que não é um imóvel de grande vulto, de valor, mas para financiar um imóvel desse, a capacidade de renda de uma família e o comprometimento dela com o pagamento da parcela ficou muito alto, com juros na ordem dos seus 15%. Então, aí sim nós temos um problema que tem que ser encarado de frente. Oxalá tenhamos aí no próximo ano já um início de redução de Selic, né, para que a gente dinamize outros níveis de preço do mercado imobiliário. Né? Então, o que aconteceu e a gente percebeu? Nós tivemos um mercado que não sofreu nesse período aí de oscilação de juros, que foi o mercado econômico, né? Pelo contrário, está vendendo muito bem, né? Todos os lançamentos performam bem, mas, em compensação, a classe média, e aí sim aqueles produtos na ordem dos seus 500 mais a 1 milhão, esse estagnou. Nós tivemos um problema aí de estoque e temos nas grandes capitais... Continua um estoque desses produtos imobiliários. O que muda novamente o cenário? O que não é de hoje, na verdade, né, Marcelo? Como é que é? Não, já faz um bom tempo essa realidade, tem 20, 30 anos, né? E cada vez com mais dificuldade, na verdade, né? De conseguir... Porque também, quando não havia programa, né, governamental. Isso, estou falando que a primeira vez que eu comecei a entrar no programa, 1997. Realmente é lá quando a Caixa mudou. É do século passado, então. Isso. Eu acho que era outro nome daí, não era nem mais o... Não, Minha Casa Minha Vida é de 2008. 2008. Né? Então, ele é sucessor de um plano que a Caixa lançou em 97. Então, eu participei da primeira seleção de empresas no Rio Grande do Sul em 97. Então, eu conheço essa história de bastante tempo. De outra parte, essa fatia de mercado que você está te referindo, Marcelo, ela é, para a minha construtora, ela é um pouco estranha. Eu acho complicado. E a construção é um tipo de negócio em que é capital intensivo, né? É muito dinheiro, tem que botar na frente para daí receber, e aí essa parte do receber, o que aconteceu? As incorporadoras em geral viraram banco, né? Novo Hamburgo é um exemplo clássico assim, de construtora que eu entendi assim que, e até hoje, é o grande representante em Novo Hamburgo, e eles criaram um crédito imobiliário próprio.
Não só para eles, mas eles deram liquidez para todo o mercado de Novo Hamburgo. Claro que Novo Hamburgo, na época, também tinha todo o negócio da exportação, então capital também estava junto ali um pouco, né? Um pouco não, bastante, né? Mas então, ou tem banco ou não tem banco, né? E aí as construtoras, as incorporadoras, elas têm que se fazer de banco, né? Para poder erguer que esse empreendimento, porque Dá o start. porque o cliente ele não tem como pagar isso de forma que acompanhe o ritmo da obra, por exemplo, né? Era onde a gente via também obras que demoravam muito tempo, né? Por quê? Porque a construtora ela não tinha fôlego, então o produto era bom, a venda era boa, a construção inclusive boa, só que demorava muito tempo, por quê? Porque a construtora usava o dinheiro do cliente ao longo do tempo para poder executar a obra. Então, obras de 4, 5, mais anos, né? Eu sei que o meu prédio, onde eu moro, a entrega foi postergada em 2 anos. Isso é o prazo total de obra da Concisa. Então, esse setor, essa fatia de mercado que o programa do governo, ele, né, administrado pela Caixa, ele proporcionou uma outra coisa, previsibilidade, né? Então tu sabe que vai receber, introduziu uma coisa chamada seguro término de obra. Então se o cliente passa por todos aqueles, né, aquelas dificuldades de provar que ele é merecedor do crédito, né? Ele sabe que vai receber. Isso eu achei assim, hoje nem se fala mais disso, mas eu achei inovador e muito, muito assim, bom para o soldadinho de braço certo, que é a Concisa, que é né? Eu prometo, eu vou cumprir. Propaganda é algo do negócio, né, Marcelo? Não. Mas é assim, nós temos 97% de clientes satisfeitos, depois de 3 anos morando. Então, é um índice muito Então é um índice que é muito confortador. Mas por quê? Porque ele vai receber, né? Porque eu sou obrigado a contratar um seguro término de obra. Isso também era uma coisa que não tinha no setor. O mercado vai evoluindo nesse sentido. Mas isso é uma exigência da Caixa. Sim, mas é que tu tenha um terceiro que segura aquela operação. Né? Então, essa coisa de ter o seguro que vai te garantir. Então, ele não está garantindo, não sou eu, né, a garantia, né? Não, né? Então não é a empresa que garante, mas é uma empresa maior, inclusive, em termos de capital, que está segurando esse processo. Né? Inclusive. Então são mudanças bem grandes que tu não vê em outros países também. Amadureceu muito. Eu acho que a gente... o patrimônio de afetação, enfim, dentro de outros segmentos. Isso, todas as partes do negócio. De obra, patrimônio de afetação, enfim, vários mecanismos de evolução do mercado imobiliário hoje nos permitem visitar cidades e tu não vê mais esqueleto. Tu vê obras em processo de construção. Esqueleto a gente vai ver só aqueles antigos, dos anos 80 para baixo, né? Mas as obras elas têm início, meio e fim, porque o sistema ele se regulou e criou um mecanismo de salvaguarda que a pessoa, ou o mutuário que comprou, ele vai receber o seu apartamento ao final ali dos seus 3 anos, 2 anos, enfim, né? Esse ponto que o Ricardo colocou, né? Eu acho que vale também a gente colocar, né? Quando a gente sai desse caminho do programa habitacional, a gente, enfim, acaba entrando num horizonte aí que as empresas acabam se autofinanciando, sendo o seu próprio agente financeiro, financiando de forma direta. E isso, muitas vezes, acabou sendo uma solução para que a roda da construção civil permaneça girando. Sim. Permaneça girando. Então, é uma solução que a empresa levou de fazer um parcelamento. Financia o direto em 120 vezes.
E isso a gente vai, pega a BR-101 aqui, sobe para depois de Torres, até mesmo em Torres, tu vai ter financiamento direto de construtora no litoral fazendo isso, porque é uma solução que as famílias têm para comprar a segunda residência, enfim, e isso funciona bem. O perigo está quando esse prazo fica muito longo, né, Ricardo? E aí sim, hoje existe esse alerta, né, porque, enfim, o crédito tá difícil de se obter, tá caro, e as empresas começam nessa ciranda de financiamento em longas parcelas, e eu já peguei, vocês não vão acreditar, mas eu já vi casos de financiamento direto 220 vezes no cartão de crédito. Existe um caso real disso, né? Não muito longe de nós. E é um financiamento que a pessoa compra um apartamento e vai pagar 220 vezes o cartão de crédito. Então, cuidado, né? Também com esse tipo de empresa que isso aí é um... Nossa, depois, nos bastidores eu mostro para vocês. Mas que coisa. Mas, enfim, tem que ter esse equilíbrio. O cara tem que ter um lastro, então, do cartão, né? Tem que ter. E tem que ter esse equilíbrio, esse bom senso, né? Porque também o mundo muda muito. Imagina tu pensar que tu vai receber uma obra daqui 5, 6 anos. O cenário é outro, as famílias são outras, a tendência do produto já mudou, então também essa qualidade muito, não só a garantia do prazo, né? Mas a garantia do prazo significa que tu pode viver de forma mais tranquila, né? Certeza. Quando eu assinava pessoalmente os contratos lá atrás, uma questão comum do casal, às vezes a moça estava grávida e ela queria saber se aquela data que eu estava prometendo entregar já ia ter onde morar com seu bebê. Com o seu bebê. Né? Tu vê que expectativa a pessoa tem. E eu podia dizer para ela sim. Né? Porque tem um seguro. Eu digo, não, se eu não te entregar, a seguradora vem e te entrega. E em outras épocas, a construtora dizia sim, quando não tinha nada disso, dizia, te vira depois, né? Aí vai. O cara ficaria com assim, sabe? Tipo, quando o computador fica pensando, né? HP fica no running. Não tem resposta. A 12Z fica. Quando der, né? Se tu entregava quando dava. Então era. Agora tem outras coisas que interferem, outros, né? Sim. Essa de ser banco, né? Que foi a Mosman que introduziu em Novo Hamburgo. Eles começaram a financiar, acho que era 50 meses, 60 meses, né? E ser banco. Então, essa operação ela passou também, é uma forma de a gente amadurecer o próprio empresário, né? Ele começa a pensar não só, porque é comum, eu sou engenheiro civil, então o comum nessa área é ser engenheiro, né? E engenheiro, ele é um cara que está ali, ele está fazendo a obra, ele quer ver o seu projeto se... Né? O problema é que nem a parte econômica também é empreendedor, né? Mas a parte econômica, a gente sabe pelo número de morte de startups no Brasil, né? Ou de pequenos negócios, enfim, é porque basicamente juro já é uma coisa que as pessoas não entendem muito, né? Então, sabe? Então, a matemática de fechar, né, o que tu pretende fazer com a necessidade de caixa, ela parece óbvia, mas não é, né? Enfim. Eu até acho que, como as coisas evoluíram tecnicamente, em termos de documento, eu até acredito que esse Minha Casa, Minha Vida, vem lá do tempo, lembra do tempo do papagaio? Os caras compravam e faziam aquela coisa toda e depois acabou terminando. Aí como é que vão continuar construindo? Porque a demanda existia. Vamos fazer o tal do preço de custo, sim, que era a forma de se cotizar e para fazer um negócio. Isso aí também cada vez fica mais... melhor. O preço de custo é uma forma, porém, com tantas exigências que tem e seguranças que o comprador passa a ter, então já fica até mais difícil mesmo o cara operar. Prefere comprar muito mais uma coisa que está bem certinho do que... É que o mercado se organizou, né? Eu fiz muito preço de custo, então era uma forma muito elegante, muito boa, né? De fazer construção, inclusive, muito duradoura,
porque os prazos eram muito longos. A gente fazia com que o dinheiro que o grupo tinha. O grupo decidia, não, a gente vai botar R$1.000 por cabeça para fazer determinado... Tu engenheiro, dá para fazer isso? Vamos comprar as esquadrias, vamos. Dividindo por todo mundo vai dar tanto. Então era uma decisão por assembleia. Nada disso é ruim, né, no aprendizado das pessoas. E para mim foi especialmente... era muito tenso, né? Porque as pessoas com quem tu lidava, elas queriam alguma coisa mágica. E até hoje é difícil, né, Jorge, tu explicar uma coisa que não seja mágico, né? Porque a magia é melhor, né? Sabe? O discurso bonito, vamos ter picanha, enfim. É tudo muito bonito, entendeu? Só que tem que ir lá, né? Se não planta, não colhe, essas coisas. Então tem que ter essa... Então esse meu aprendizado em assembleia de preço de custo também, com mais força, me empurrou para esse lado em que isso fica independente. Né? A parte do recurso, ele é independente. Tu vai produzir, né? Mas eu digo para o meu pessoal, não, porque digo que a gente tem como dado, como é óbvio, coisa que absolutamente até o ano 2000 não era. Tu fazia um determinado tanto da obra, tu vai na caixa, mede, e aí, sabe, é tudo eletrônico, já está na conta. Então, isso que era a preocupação número 1, passou a ser preocupação nenhuma. Eu digo, cuidado, porque a gente já viu esse filme. E esses altos e baixos, apesar de eu concordar com as políticas de governo e tal, que não vão mudar, seja bandeira A ou B, isso também produziu para o setor uma profissionalização, uma antecipação de negócio, tu pode desenvolver novos produtos, novas ideias, localização melhor. O dono do terreno, principalmente, que é o primeiro ente com quem tu lida. Tu escolhe um lugar pela localização, né? Porque nós só escolhemos... Enfim, fazer uma outra propaganda, como tu diz. Ricardo, mas eu queria agora pegar, porque como o Marcelo estava colocando, sobre os estudos. Eu sei que a tua empresa, mas assim, certamente no Brasil... Tem outras tantas que tem mais ou menos o perfil que eu já conheço, que vocês têm assim, olha, o meu propósito é ter um terreno que eu vá fazer tantas unidades e tantos andares, ponto. Isso. Mais ou menos assim, essa é o pouco que eu conheço da Concisa, né? Mas vamos lá, suponhamos que vem um estudo bem feito, aí vamos falar com a Alfaplan, né? E diz, meu caro, tu tá fazendo 60, tu pode fazer 80, pode fazer 90, que o mercado está pronto. Isso muda o teu planejamento ou tu te mantém fiel àquilo que tu vem já trabalhando há mais tempo? Eu sou um pouco... Como o Marcelo, a gente tem uma relação de muito... Eu gosto de ter dados, né? Então, claro que o que a Alfaplan nos entrega é algo que vai fazer diferença. Te dei um apoio agora, né? Mas, Jorge, no produto, não. O produto, todo mundo quer que eu mude e tal, mas tem pouco, assim, né? Às vezes meus colegas, meus concorrentes e tal, tá, mas como é que é? Qual é o segredo, né? Eu digo, o segredo é sempre fazer a mesma coisa. Você está falando de tamanho, infraestrutura... do projeto em geral, né? Eu faço o mesmo projeto sempre. Assim, a ideia é sempre melhorar, melhoria contínua, que também vem de certificação, sempre buscando outros materiais, mas o projeto em si,
tu tem que ir adaptando ele muito lentamente, porque as necessidades, na verdade, elas não mudam tanto. A pessoa quer... Depois que tu tem a localização resolvida, tu tem metade da tua vida resolvida, né? Eu moro a uma quadra e meia do escritório, eu moro a 50 metros do restaurante onde eu almoço todos os dias, a academia fica do outro lado da rua. Então, eu não sou aquele cara que reza a missa, mas não se ajoelha, né? Eu acho que isso é importante, é muito importante para a tua qualidade de vida, né? Sim. Tu tem que estar perto. Então, esse perto não é tão dependente do produto, especialmente no teu início de vida. Tu quer coisas que aquele produto tem que entregar. Marcelo? O que eu queria colocar e salientar é o seguinte: entendo o que o Ricardo colocou, mas o estudo de mercado ele dá muita informação no seguinte sentido. Vamos lá, se nós desenvolvemos um projeto para um determinado terreno, desenvolvemos ali o projeto e deu uma grande demanda, Jorge. Então, o que acontece? Olha, a forma da empresa, dentro daquele terreno, daquele lote, nós temos um número limitado de unidades para colocar. Enfim, vamos colocar, nesse caso aqui, 160 apartamentos. Mas quando o estudo de mercado vem e apresenta uma grande demanda, dá um insight pro empresário que é o seguinte: olha, vamos buscar mais áreas nessa região. Nós temos mais oportunidades, mais clientes querendo um produto dessa natureza nesse raio que nós estudamos. Então, isso serve muito para dimensionamento de expansão das empresas. Então, o que acontece? Olha, eu estou querendo que a minha construtora desenvolva projetos para esse segmento, mas em várias cidades. Ela chama a Alfaplan e a gente levanta o mercado dessas cidades e entrega para a empresa: olha, dada essa condição de produto que você vai lançar, nós temos um mercado de 2.500 unidades com esse preço e esse produto que você está desenvolvendo. Então, isso dá um horizonte para a construtora de planejamento de entrada numa cidade que não é somente um lançamento imobiliário, ela vai ter uma continuidade. Porque o ruim da expansão, principalmente expansão entre cidades, é o seguinte: é tu fazer um projeto único na cidade. Tu mobiliza uma equipe de engenharia, uma equipe de mão de obra, tu constrói um terreno, bom, e agora não tem mais cliente, não tenho mais condição de seguir aqui, vamos para outro caminho. Não, o importante é que a empresa entre na cidade e avance com a expansão, fazendo um lançamento imobiliário, depois de um ano. Essa experiência tu já deve ter ouvido muitas vezes, né? Sim, atuamos. Hoje são mais de 1.000 empreendimentos imobiliários que a Alfaplan, no longo desses 16 anos, já orientou. Então, o que a gente tem? A gente tem casos dos mais diversos. Enfim, temos casos, e lógico, né, de empreendimentos que eles estavam fora de um segmento, estavam no segmento de AAA, produtaço, laje de 360, 400 metros de apartamento, altíssimo padrão na cidade, 16 unidades com ticket altíssimo, só que não tinha tanto milionário na cidade. Mas então, isso passa na cabeça, porque eu acho que ele quer conseguir, porque ele quer fazer um prédio bonito. Ele quer para ele morar, para morar o filho. Isso é o primeiro erro. É o primeiro erro. Ele quer morar. Ele quer morar. Então, o que acontece? A gente chega, pessoal, olha, esse empreendimento, ele tá... Nós não temos tanta gente com esse ticket para comprar esse apartamento. Ele quer morar, quer botar o filho lá e depois claro. O resto ele vai lá e vê no mercado então, se tem, mas aí fica com batata quente, mas aí, né? Ou empurra, né? É complicado, isso é complicado. Aí a cidade tem um ícone, né? Então tem um ícone, é um edifício de altíssimo padrão com 3 apartamentos ainda que ninguém consegue comprar. Não, porque a cidade é uma cidade segura, o vertical não é a primeira opção do pessoal que tem grana, né? Que tem dinheiro. Que né? já faltou planejamento, então.
Na raiz. Na raiz, Na na raiz, raiz. né? Então, claro, e temos casos de expansão, enfim, de evolução de produto, né? Voltando para o capítulo do planejamento urbano e também dos grandes bairros, dos planejamentos de master plan. Nós começamos com um produto, com uma linha central, e à medida que vai evoluindo o master plan, a gente vai evoluindo o ticket de produto e vai criando uma centralidade com vários tecidos de empreendimentos imobiliários. Então, também isso é um insight que a gente traz quando embarca dentro de um projeto, que pode ser tanto na origem da compra do terreno, né? Então a Alphaplan é chamada para dar o diagnóstico do mercado antes da empresa comprar o terreno. Então a gente entra antes e já diz, aqui tem, para esse nicho de mercado, nós temos condição de avançar, dar o sinal verde para a empresa atuar na aquisição. Depois, com a evolução do projeto, a entrada do projeto na prefeitura, enfim, existem estudos vocacionais que a gente vai dizer qual o melhor produto para aquele terreno, né? Também dando produto, ticket, tamanho de unidade, enfim, qual público, né? Porque isso também é importante a gente entender, e isso foi bem colocado pelo Ricardo. Ele sabe para quem ele está vendendo. Então é uma empresa que conhece, olha, eu vendo para o casal jovem de 25 anos, os 2 inícios de vida, querendo comprar o primeiro apartamento para daqui 1 ano e meio, 2, quem sabe vir o primeiro bebê. Ele sabe que o raio-x do cliente dele é esse. Não vai entrar uma pessoa 60 a mais querendo comprar o apartamento dele. Não, 90%, o Pareto dentro da operação dele é esse perfil que ele colocou. O empresário tem entendimento do público que ele quer chegar e quer abordar, já é um grande caminho, né? Tu reconhecer que, olha, o meu produto vai ser para casal 50 a mais, que, enfim, já está querendo uma segunda moradia, já está no upgrade da moradia, enfim, ter esse entendimento, isso é coisa que a Alphaplan traz para a mesa, quando ela está dentro do projeto. Então ela traz esse raio-x do perfil do consumidor imobiliário, traz intenção de compra, aquilo que traz mais prazer para essas famílias. O que é infraestrutura para um casal dessa natureza? Eu tenho que ter quadra de tênis no empreendimento. Não, eu tenho que ter sauna úmida, sauna seca. Enfim, tem que ter coworking, não tem que ter coworking. Então, trazer todo esse volume de informações que vai orientar o lançamento do produto, vai orientar o desenvolvimento da arquitetura em cima disso, é o nosso papel, é o nosso trabalho dentro do... Eu vou te fazer uma pergunta e vou fazer uma pergunta e eu vou esperar 2 respostas, tá? Tipo assim, lá no início tu disseste que o Brasil é um país continental. Então, diante da experiência da Alphaplan no Brasil, como é que tu poderia dizer quais são as regiões que elas estão despontando? Perfeito. Entre conseguir alinhar o planejamento com o mercado? Perfeito. É um país continental, como você falou, né, Jorge? É um país maravilhoso, com um povo maravilhoso, e cada vez que a gente viaja, a gente fica mais apaixonado pelas cidades e, enfim, por aquilo que a gente encontra. A gente tem vários Brasis. Então, a gente tem um Brasil que é o Brasil do Centro-Oeste, o Brasil do Mato Grosso, e aí a gente vai olhar Sinop, Tangará da Serra, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde. Fizemos projetos lá em Lucas do Rio Verde. É um Brasil pujante, que é um motor V8 andando. Então, o que tu desenvolve... Nova Mutum foi a cidade que mais aprovou loteamentos nesses últimos anos. Então, mas primeiro lugar... E a população? Tem população, tem gente comprando. Não, mas eu digo aquela região, número de população, assim, porque isso cada cidade depende. Vamos lá, 60 mil habitantes, não são grandes. A maior dessas que eu falei foi Tangará, então mais de 100 mil habitantes. Então, Tangará da loteamentos. População. Não, mas loteamentos que foram aprovados. Isso em Nova Mutum. Tu veja que interessante, então, né? Vamos lá, é lá a região
das usinas de etanol, é região usina de biodiesel, é região de proteína animal, então grande parte ali de frigorífico de abate de suínos, então é uma região muito pujante, soja, enfim, aquilo é um Brasil do agro na raiz, né? O Mato Grosso na essência, o Mato Grosso que produz, né? É uma potência. Não falta dinheiro, então. Lá não, né? Falta produto imobiliário de qualidade, né? Então, enfim, vamos olhar mais próximo de nós aqui. Então, litoral catarinense é uma outra máquina de lançamentos imobiliários. As taxas de crescimento são na ordem de 30%, se a gente comparar crescimento populacional de um censo a outro, é 30%. Enfim, é uma pujança que, quando a gente anda pela 101, a gente percebe. Balneário Camboriú, a Dubai brasileira, e agora já indo para Itapema, Porto Belo, enfim, é uma região que vende para o Brasil inteiro. Né? E aí sim é o... E vende para o agro. E vende para o agro. O bacana dessa região é que é o seguinte, o consumidor dela não é o consumidor local, é o consumidor do Paraná, do interior do Rio Grande do Sul, São Paulo, do Mato Grosso, enfim, todo mundo consome naquela região. Então, enfim, ali tu tem uma diversidade de públicos compradores que compram os tickets mais elevados. Tu não acha que aquilo ali, me desculpe, viu, mas assim, ó, porque a gente vê, vamos falar aqui da nossa região, que a gente estava acostumado na década de 80, 90 aqui, tu via aí obra para tudo que é lado. Cada esquina tu tinha uma obra. Hoje tu vê grua em Novo Hamburgo, 1, 2 e olha lá. Então, tu não acha que lá também é de certa forma desordenado, hein? É que Novo Hamburgo, ela foi um polo num segmento econômico, e ela só vendia para si só. Quando muito ali a região, vinha gente de fora, do raio, né? Mas muito pequeno. O cliente era local. Interno, era um cliente interno. Quando eu estou numa região turística, eu tenho um cano de consumidor largando gente toda a temporada de verão, né? Fora os nacionais e os internacionais, porque o que a gente tem agora de russo, de argentino e chileno nessa região, né? Então é gigante o potencial de consumo de uma região dessa. Fazendo outro paralelo também, outra região que a gente atua muito forte, a região do Nordeste. Então também é outro caminho que a gente vê uma evolução do mercado imobiliário, uma expansão para novos produtos e para novos nichos a serem trabalhados. É a região litorânea ali, vamos olhar João Pessoa, nós temos uma unidade de negócio em João Pessoa, né, com projetos lá que a gente está sempre estudando e validando aquele mercado. Hoje a gente está com um projeto em Natal, em Mossoró, em João Pessoa, enfim, vários projetos imobiliários que, enfim, nós temos consumidores do Brasil inteiro indo para lá. Então, o pessoal do Centro-Oeste acaba migrando para a região Nordeste do Brasil, buscando segunda, terceira moradia. Muitas vezes o pessoal que aposenta acaba indo para esses locais. São lugares. Morar na praia. Morar na praia. Morar no nível do mar. Quem tem problema cardíaco tem longevidade. Quem está no nível do mar tá bem. Tem mais 5, 10 anos ali de vida boa. Então o pessoal tem essa dinâmica, né? Onde a gente vê dentro de um país várias realidades, várias culturas imobiliárias, né? E isso também é importante, né, para o desenvolvedor entender a cultura daquele local, entender aquilo que é interessante, né? Para nós, a gente vai para olhar um produto imobiliário, tem que ter sacada, churrasqueira e churrasqueira carvão, né? O pessoal do Nordeste não tem isso. Não tem, né? Não é o hábito dele. A churrasqueira é a gás. Quando muito, a sacada é o lugar para botar rede. Nós aqui não. Nossa cultura não tem essa, né, de rede, mas é bacana entender essa realidade, ter esse entendimento do que funciona hoje para o mercado imobiliário e as soluções, logicamente, né? Porque, enfim, existem oportunidades que ainda podem ser exploradas dentro do mercado imobiliário, e são várias, né? Então temos aí um mercado que ele vai se reinventando,
né, através de mecanismos de defesa, salvaguardas, desde os contratos, mas também dentro dos produtos imobiliários ele vai se reinventando, gestão, itens específicos ali de gestão do hosters, né? Até então a gente não tinha a ideia do que um hoster fazia, mas hoje esses produtos, estúdios, têm que ter essas empresas que fazem a gestão da locação, a gestão da moradia, demais, a arrumação dos quartos. Então vai se adaptando e melhorando, né? Convido os senhores agora para um bloco seguinte, desafios e futuros. Pode ser? Se vocês pudessem apontar um grande obstáculo para o avanço do planejamento habitacional do Brasil, qual seria? Como o Marcelo estava falando muito agora, o obstáculo, na verdade, ele voltando àquela pergunta inicial lá da conversa, é sempre que o mercado de produtor, digamos, os atores, são todos eles muito dinâmicos e mudam com o tempo e usam planejamento e coisas. Só que o setor público ele não acompanha em geral, né? Então, e inclusive no planejamento, né? O que deu origem à nossa conversa lá atrás também, Jorge, é exatamente essa necessidade, por exemplo, que as prefeituras têm de fazer um plano diretor, senão não recebe verba federal. Uhum. Entende? É tipo assim, não fez, não recebeu, né? Então, eles fazem. Nesse ambiente aí tem atores que têm fórmulas prontas, né? E que essas fórmulas, elas têm problema porque elas não mudaram ao longo do tempo, ou estão também enraizadas na cultura do povo, enfim, né? Então, eu te digo assim, limitação de altura, limitação de densificação, isso aí é problema, né? Problema local aqui, da nossa região, várias... tem uma cidade aqui que veio um grupo para fazer o plano diretor, e aí queria pegar a avenida, essa central, e fazer sabe, o máximo que poderia se construir seriam 4 pavimentos. Às vezes, totalmente fora de uma lógica de construção hoje, né? O Brasil é um país que tem várias coisas boas, né? Uma delas, talvez uma das principais, é o que o Brasil não tem. O Brasil não tem terremoto, por exemplo. E terremoto é um redutor, ele acrescenta custos que a gente não tem ideia. É só ir para o Chile e ver como é que eles fazem um edifício lá. É assim, eu não sei qual a dimensão, se é 2, 3, 4 vezes mais caro do que construir no Brasil. Nós não temos problema de terremoto. Nós temos uma construção já adaptada para essa realidade. A gente constrói em outro tipo de volume também. O Chile constrói quase nada. Sabe, é um país que tem programa habitacional, também funciona. Eu conheci lá, fui plantando de venda, fui ver empreendimento. Mas é um país pequeno, é um país de 15 milhões, é um país do tamanho do Rio Grande do Sul, né? Rico, tem, né, minerais, tal, enfim. Mas o problema que eu vejo é essa, assim, tu vê partes da cidade que teriam vocação para se verticalizar em função da infraestrutura já gasta, né, do dinheiro que já se botou ali, de rua, ou de restaurante, ou de... né, uma série de coisas que já estão prontas ali e prontas para receber. Mas aí os planos diretores não evoluem no sentido de que se faça isso, né? Então hoje tem movimentos muito fortes nessa área de urbanismo
que estão lutando para que isso se modifique, né? Porque o planejamento ele tem que também estar linkado com a tua possibilidade de fazer um produto como o que a gente faz. Tu faz 16 pavimentos com alvenaria estrutural, que é um processo extremamente seguro e econômico. Só que aí, sabe, aí o município entende que não, que eu entendo até assim, né, uma cidade turística que quer preservar aquele núcleo, né? Como Sim, tem sim. partes da cidade, na verdade, isso vira atração. Então tem que cuidar, claro. Mas onde tu não tem, onde a cidade quer crescer, onde a pessoa que vai morar ali, o que é bom para ela, voltando à necessidade de que é a pessoa, na verdade, que manda, ela quer ficar a uma quadra e meia do seu escritório, da sua fábrica. O seguinte, tu quer dizer, então, de outra forma, assim, o pessoal que está fazendo o planejamento urbano não está ouvindo direito o que o pessoal está querendo. Eu não diria que o meu cliente em especial está querendo, né? Tem uma coisas bem assim, só uma piadinha assim, né? Se as pessoas soubessem, ou melhor, se o McDonald's tivesse se inventado em cima de um estudo de mercado, em que é esse o produto que a pessoa ia querer, jamais não teria McDonald's, que é a maior rede do mundo. Mas eu mais Por quê? Porque eles inventaram um produto que tu come rapidamente, que tu não para muito tempo e que ele é relativamente econômico, tá? Vamos botar assim. Então, as necessidades de um leigo, 20 e poucos anos, a ideia que ele tem de um imóvel é muito por ouvir falar, é muito por cultura. Não, mas ele tem essa coisa que nós falamos da localização, né? Porque ele tem noção já hoje, eu aqui, eu sei porque eu trabalho no mercado e a gente acaba ouvindo muito que numa análise a pessoa sempre associa a algo que esteja mais próximo da onde ele pode levar o filho para a escola, que ele possa ir para o trabalho, vai pagar às vezes mais caro o próprio imóvel por essa necessidade, né? Que bom. Então, mas isso acontece, por isso que quando eu fiz essa pergunta sobre ouvir, porque eu acredito que pessoas que estão entrando no primeiro imóvel, eles gostariam realmente de estar morando... Eles escolhem a comprar de nós pela localização. Pela localização, que é colégio, super... Mas eu imagino que tem muita coisa que tu poderia... teus colegas produzir e que o plano diretor não permite também, né? Exatamente. É mais ou menos assim, eu gostaria, ali teria um produto bom para atender esse tipo de fase, não, mas o plano diretor... Também, naquela linha de que tu tem que dividir as cidades em zonas, né? Então, em tal zona, tu pode ter indústria, tu pode ter produção. Em tal zona, tu só pode ter casa unifamiliar. Em tal, entende? Esse zoneamento fechado, isso aí também está fora da boa técnica hoje, sabe? Só que é difícil. Tem toda uma cultura que impede que esse cliente aí que quer morar perto do colégio, eu não posso construir lá, porque ali é uma zona industrial que estava previsto no plano lá de 1980 e que não existe mais ali. Não mudou, mas não tem mais essa fábrica. Ou se ela existe, ela não produz mais aquele problema que as fábricas produziam. Sim. Ruído, poluição. Tá? Não, é um lugar onde tu vai trabalhar. Né? As fábricas, por legislação também, elas foram obrigadas a fazer um compliance com a região. Então, sabe? Então, tem muita coisa que ficou né? Na lembrança, mas... da memória coletiva, que não é. Quando tu fala fábrica, daí tu vê uma chaminé com uma fumacinha. Essa fábrica não existe mais, gente. Bicicleta. Isso aí não existe, né? Futuro. Perfeito. Vamos falar do futuro? Eu queria ver contigo claro. seguir, porque tu falaste há pouco sobre
muita coisa ainda tem para ser explorada, né? Perfeito. Eu gostaria de ver contigo assim, ó, como é que se é que tu não tem bola de cristal, né, Marcelo? Mas vamos lá, vamos pensar 20 anos. Aí nós estamos falando de envelhecimento da população, sustentabilidade, teletrabalho, né? Isso muda muito a equação de como será a moradia para 20 anos? Que a gente pode, vamos lá, olhar num amplo senso, né? E aí entender para que caminho nós vamos, né? Vamos pensar nesse caminho, né? Que bom que nós temos ainda essa população, né, desse jovem casal que quer comprar a primeira moradia, né? Mas a gente vê um outro movimento também, que é um movimento dos jovens sem propriedade, nômades, né? Então também a gente tem que se preparar como produto imobiliário e aí ter soluções de moradia que hoje muitas vezes as pessoas, programadores, eles não necessitam ficar na empresa, naquele trabalho convencional, dentro do posto de trabalho. Não, hoje eles estão programando aqui em Novo Hamburgo, daqui a um mês eles estão programando em Florianópolis, e assim eles são os nômades digitais, e nós temos que ter também condição de gerar moradias que atendam esse perfil. E se a gente olhar nos próximos 20 anos, esse caminho vai ser um caminho muito difuso, né? Então, também ter isso, que as pessoas vão ter essa qualidade de vida, de poder estar morando nos melhores locais, nas melhores cidades, aquelas que vão atender a questão de mobilidade urbana para ele, né? Que está tudo próximo. O Ricardo é um privilegiado que consegue ter esse eixo de 200 metros para toda a relação dele, de academia, restaurante e empresa. Mas fora dessa nossa mesa aqui, ele é o único privilegiado nesse sentido, né? Eu já não, eu moro próximo dele aqui, mas a minha empresa é distante, o meu trabalho, eu trabalho viajando, então tem isso. E quando a gente olha para o futuro, a gente tem que pensar nessas famílias que querem buscar uma qualidade de vida e não vão estar mais atreladas ao CEP, não mais, né? Então elas vão ter essa mobilidade, né? E olhar isso também como produto de investimento, uma vez que a tendência das famílias também é de não ter a propriedade, sim pagar pelo uso, da mesma forma que hoje a gente vê o jovem usando Uber, usando carro por aplicativo, o jovem também utilizar a moradia num uso para aluguel, enfim, né? E ter uma gestão roster ali daquela habitação. Então isso é uma tendência, e a gente vê muito produto sendo desenvolvido nesse caminho, para atender essa solução para essas pessoas, né? Então estúdios com serviços, tecnologia embarcada dentro da unidade com turnkey, com chave, é só entrar, enfim, a mobília está planejada, os móveis, os equipamentos, tudo está embarcado, enfim, isso a gente percebe como uma tendência. A tendência no planejamento urbano também, né, de olhar para a mobilidade, a solução de mobilidade é algo que a gente vê que isso em cada cidade, em cada plano diretor, a gente vê que existem essas linhas de melhorar o fluxo das pessoas, e não necessariamente o fluxo com o veículo, e sim trazer novos modais, ou através de ciclovia, ciclofaixa. Agora, o que a gente vê muito aqui em Novo Hamburgo também é o patinete elétrico. Isso também é uma solução de mobilidade, né? Isso traz também um nível que até então a gente não tinha, e hoje as pessoas podem deixar o carro e poder pegar o patinete e fazer a consulta que precisa fazer no hospital, voltar para casa de patinete, não depender do coletivo, do ônibus, né? Então é uma solução que veio e evoluiu bastante. Na linha de tendência, esses grandes planejamentos de master plan, enfim, as pessoas querem ter essa vida, essa facilidade que o Ricardo colocou aqui. Olha, eu quero que a minha família tenha
a condição de ter um super, eu caminhando na mesma calçada, o meu filho não precisa ir atravessar uma rua para chegar na escola. Né? Então, para isso, o novo urbanismo ele está trazendo esses caminhos para nós. Que coisa, para nós é novo, né? Mas se a gente for olhar outros países, vamos olhar a Itália, o desenvolvimento de Milano 1, Milano 2, Milano 3, era uma cidade que foi planejada, um bairro planejado, onde a criança ia para a escola sem atravessar uma rua. Né? E qual que é a maior segurança para um pai deixar o filho ir a pé para a escola? É um outro horizonte. Né? Claro. Mas a gente tem que pegar o que é bom, que acontece fora daqui, para tentar nos inspirar e levar a um caminho que leve uma melhoria do urbanismo. Então, isso é o que aconteceu na década de 70. Né? Hoje a gente tem a Pedra Branca como uma referência, e o Ricardo conhece, tu também conhece, enfim, a Pedra Branca é uma referência onde nós temos tudo dentro de um bairro onde tem edifício comercial, temos a escola, temos a farmácia, temos toda a qualidade, tudo com calçadas, tudo proporcionando ao morador o caminhar na cidade. Né? E isso é bacana, é bom. Né? Deixar as pessoas caminharem, fluírem dentro dos ambientes. Né? A gente vê essas tendências também com Alphaville acontecendo, também as pessoas podendo caminhar dentro do núcleo do condomínio, enfim, trazer isso daí também eu vejo que é uma tendência futura, algo que vai permanecer. Vamos lá. Vamos nichar produtos. Aí sim, aí a gente tem, quando a gente vai para produtos de alto padrão, altíssimo padrão, aí é assinaturas de grandes empresas, então grandes centros de design assinando os prédios, né? Então isso também é algo importante. Agora, grifes de roupa também assinando os prédios. Então a gente está sempre transformando, né? Um mercado em evolução constante que acaba agregando, né? E aí... Isso, nesse caso das assinaturas, se torna um produto de desejo. Aí, com né? certeza. E aí... Com certeza, Não, com certeza. A gente tem produto de design, produto de desejo, então nesse tempo a gente já testou de tudo isso, né? Produtos náuticos, enfim, trazendo sempre essa realidade de nichos bem peculiares, nichos específicos que sempre tem mercado. Então a gente não necessariamente a gente olhar só para um caminho, a gente sabe que tem grandes volumes, mas a gente percebe que existe mercado aí para produto náutico, produto segunda residência, terceira residência, multipropriedade, enfim, e a gente tem soluções para medir e diagnosticar esses mercados todos. Pessoal, eu vou pedir para que cada um, uma frase curta, tá? Em poucas palavras, porque a gente já está indo para o encerramento. Uma frase do significado de planejar para transformar. Pode ser? Planejar para transformar. Pô, te coloco numa saia justa. Planejar tem que ser com alguém que faça planejamento, né? Eu acho que é uma coisa tão séria que não dá para brincar com planejamento esse que eu acho que imagino que está te referindo, que é o olhar para o futuro e se antecipar a ele, fazendo, né, se preparando para, né? Daí a única coisa que eu acrescentaria, o que o Marcelo já falou aqui, de tendência, é a terceira idade, o crescimento enorme que esse público vai ter, né? Daí não é nicho, né? Eu estou falando de macro tendência, é o crescimento enorme dessa população em qualquer país do mundo, né? Desde país bem pobre, o primeiro mundo, segundo, não tem mais diferença, né? Quando tu olha a curva
demográfica, tu vai ter esse envelhecimento populacional, diminuição de população em alguns casos, como o Japão, que já perdeu 20 milhões de pessoas, tipo 20% da população, muita gente, né? E continua perdendo, né? O campeão aí é a Coreia do Sul, que tem uma taxa de natalidade menor que 1, então muito pequeno. Mas vamos falar do Brasil, né? Vamos falar aqui, Rio Grande do Sul. A gente é um país de terceira idade, que vai para a terceira idade. E nós éramos aquele país dos jovens, né? O país é um país jovem, né? Não mais. Nós somos um país em que a população dos mais 60 aqui, né? Eu diria mais de 80, né? Porque mais 60, tá todo mundo aqui na mesa aqui tem isso, ou quase isso, ou muito mais que isso. No meu caso, 75. Então, as pessoas querem ter atividade. Ainda morando perto do supermercado. Mas querem ter atividade, querem estar, sabe, ter coisas para fazer, seja cultura, seja comida, qualidade viajar, de vida, né? O contato com o neto. Sabe, Ricardo, isso é uma coisa que a gente vê como a curva vai mudando. Por exemplo, casas que nós temos aqui na nossa região, muita casa. Mas, por exemplo, uma das coisas que o próprio cliente ele já está se manifestando, pegando esse teu gancho aí, eu quero procurar uma casa, mas não pode ter escada. Porque acaba caindo nessa situação de que ele tem as suas limitações, que com a idade é natural que venha. Tem alguns jovens também que têm escada em apartamentos, também querem sair, né, Marcelo? Então, assim, são tendências realmente que a gente vai percebendo e o mercado precisa se atualizar. Gente, eu acho que nós teríamos tanto assunto para conversar, porque isso aí é algo que mexe sobre mercado, sobre cidade, mas basicamente mexe com pessoas, porque tudo que a gente falou aqui é pessoas. É olhar, querer que o mercado tenha sempre uma busca para melhorar a qualidade de vida. Eu vou pedir então para ambos as considerações finais. E aí, então, peço, perfeito, como o Ricardo iniciou, vou pedir então para o Marcelo, perfeito, concluir. Indo, né, no pinga-fogo final aí da frase, planejar para transformar, eu acho que é importante, além do interesse das pessoas em melhorar o planejamento urbano, a gente ter dados e informações. Isso é primordial. Da mesma forma que quando nós vamos num médico, ele nos pede uma bateria de exames para a gente, né, dar qual é o nosso estado de saúde, enfim, e através daqueles indicadores, glicemia e tudo mais, os estudos de mercado vêm trazer também esse cenário, né, entender realidade de estoque, realidade de população, taxa de crescimento de população, qual é o nível de renda das famílias da região. Então, através desses dados é que sim a gente consegue transformar uma região, transformar, qualificar, trazer novos projetos, novos empreendimentos para aquela realidade, né? Nesse caminho, a Alfaplan é uma empresa aí que está há 16 anos já desenvolvendo estudos de mercado para melhoria do tecido urbano nacional, então trazendo isso, né, através de estudos para lançamentos imobiliários, de estudos vocacionais. Foi muito bacana a nossa tarde aqui, a nossa prosa de boteco, como tu falou. Te agradeço mais uma vez o convite, né, de me colocar ao lado dessa figuraça aqui, que é um parceiro de longa data também. Obrigado aí pela participação no programa enegócio.rs. Ricardo, obrigado pela tua participação também. Obrigado. Tuas considerações finais. Eu vou fazer minhas as palavras do Marcelo, assim, no sentido de que sem dados nada se faz, né? Então fica isso como mensagem final, não inventa, né? Vai lá, mede, e aí, a partir disso, tu toma decisões, né? As decisões corretas são feitas com base
no olhar neutro de dados assim, realmente importantes, tirados com profissionais como vocês. Né? Então, eu agradeço também a ti, Jorge, né? É uma pessoa sempre muito simpática, muito agradável de conversar. Que bom. Então, vamos aí. Ricardo, Marcelo, muito obrigado por vocês terem tirado esse tempo aqui, porque certamente muitas coisas boas a gente ouviu, sabendo que nós, olhando para o nosso Brasil continental, a gente sabe que o futuro é grande e com bom planejamento e boas construções a vida se torna melhor, né? E é você que esteve conosco todo esse tempo, não tem como deixar de agradecer. E também quero deixar um convite, se vocês querem aprofundar um pouco mais sobre tudo aquilo que nós conversamos, siga nas redes sociais aí dos nossos convidados, que eu tenho certeza de que muito poderão ajudar no momento quando se fala de algo tão importante na vida, se não é o mais importante, que é a moradia. Portanto, nosso muito obrigado e espero que vocês estejam conosco no próximo programa, podcast, enegócio.rs. Uma boa noite.